São os números concretos. Você vai começar a ver na Argentina os indicadores econômicos melhorando. O sujeito quer passar a serra elétrica para cumprir a promessa de campanha dos funcionários públicos, não fisicamente, né? Metaforicamente, 70 mil na rua, reformas liberais, abre para o mundo, e isso vai gerar um choque de produtividade, de eficiência na economia. E o Brasil... Já vou passar uma pergunta: como ficará o mercado brasileiro diante do retorno competitivo da Argentina? Rodrigo Constantino. Pois é, Anselmo, eu disse desde o primeiro dia da vitória do Milei que a presença da Argentina bem ao lado do Brasil ia ser um tremendo incômodo para a narrativa oficial da velha imprensa e do governo, porque análise se faz de forma comparativa. É a segunda derivada que chama a atenção, aquilo que está mudando. Todo mundo sabe que a Argentina foi encontrada por Milei em cenário de terra devastada, ao contrário do Lula. Ele pode passar os 4 anos, se ele ficar esse tempo todo falando em Bolsonaro, em herança maldita, mas a verdade é que, apesar de pandemia, de tudo isso, o governo Bolsonaro, com Paulo Guedes na equipe econômica, eles entregaram a casa em ordem. E aí, quando você vê de onde está saindo a Argentina, de onde está saindo o Brasil, e como vai ser o desenrolar daqui para frente, fica muito claro, e não é preciso ser profeta, nem ter bola de cristal, fica muito claro que a Argentina, na margem, vai começar a melhorar, ou estancar a sangria, e por aí vai. E o Brasil, na margem, vai piorando a cada dia, tanto que surgiu o meu mote brincalhão de não se desesperem, pelo menos não de uma só vez, porque se está ruim hoje vai estar pior amanhã, então é bom diluir o desespero ao longo do tempo. O agronegócio, a Argentina é uma potência, tem muita carne boa, tem muita coisa, tem o clima, o solo, é parecido com as vantagens comparativas do Brasil, de certa forma, né? Tem os vinhos muito bons, e agora tem um governo que está querendo reduzir burocracia, inserir o país dentro da cadeia global de suprimentos e sem muitas amarras e protecionismo e subsídios, né? O livre mercado, em casa e fora de casa. E o Brasil tem um governo que odeia o agronegócio. O Lula acha que o agronegócio é fascista. O Lula gosta do MST, que toca o terror no campo, que é um grupo criminoso, invasor, terrorista. Então, não tem a menor dúvida que o Brasil, na margem, vai ver o agronegócio segurando investimentos, postergando projetos, receoso, assustado, querendo ver até onde isso vai. E na Argentina a turma está voltando com a confiança. E não é só a confiança, porque a gente fala assim, fica parecendo também que é só uma coisa subjetiva. Então basta a gente chamar um coach e animar o setor, né? Não é assim. São os números concretos. Você vai começar a ver na Argentina os indicadores econômicos melhorando. O sujeito quer passar a serra elétrica para cumprir a promessa de campanha dos funcionários públicos, não fisicamente, né? Metaforicamente, 70 mil na rua, reformas liberais, abre para o mundo, e isso vai gerar um choque de produtividade, de eficiência na economia. E o Brasil, na mão dos sindicalistas, que acham com toda a arrogância e estupidez do mundo, que é a arrogância mais ignorância, que o Roberto Campos Neto é um burro, não sabe como combater a inflação. O método certo é a demagogia do sindicalista Luiz Marinho. Aí não tem como dar certo, gente. Obrigado, Consta. Lembrando que nós aqui, o Bradock Show, somos da terra do agro, Mato Grosso. Nós estamos em Cuiabá, Mato Grosso. Eu quero convidar a Cristina para o comentário sobre essa pauta. Paraná, especialmente a região oeste ali do Paraná, soja especialmente, mas também milho, que aliás foram as duas commodities, né, que garantiram um PIB razoável para o Brasil no ano passado, 2,9% segundo o IBGE, sendo que o próprio IBGE, nas mãos do Pockmann, né, que é suspeito, mas o próprio IBGE disse que dos 2,9% de PIB de 2023, 1,6%, aliás, seria de 1,6% se não fosse o agro. Então, olha o peso do agro no crescimento do Brasil no ano passado, apesar do desgoverno e de todo o rombo, né, de 230 bi na economia, de um modo geral, que poderia ter arruinado todos os números do ano passado. Agora, para esse ano,
os especialistas já abriram um ano bem pessimistas, justamente comparando com o do ano passado, que foi um ano bom para o agro no Brasil em função do clima, e ao contrário do que está acontecendo esse ano. Na Argentina está bom e no Brasil está ruim. Então, ao mesmo tempo que a Argentina está tendo mais do que o dobro, né, da safra do ano passado, o que é uma boa notícia, a gente fica feliz pelos argentinos, né? Como é bom ter governo, né, Constantino? A gente fica feliz pelos argentinos, como é bom ter governo e clima favorável e tudo caminhando, né? O agro favorecido por um governo que não ataca os empresários do agro, nem os agricultores, nem chama ninguém de fascista e desmerece a produção nacional. E aqui a gente, com um desgoverno, com todos esses detalhes aí que o Constantino trouxe, esse ataque constante ao agro desde o primeiro dia, aliás, desde o governo de transição, lá no fim de 2022, e com essa perspectiva ruim do clima. Então, eles já estão anunciando quebra na safra, o preço das commodities, o preço internacional está em baixa, não é um ano bom, e aí a gente tem que pensar como um todo. Se o agro é tão responsável por uma parcela tão significativa do PIB nacional, o que vai acontecer com o PIB do Brasil nesse ano de 2024? As perspectivas não são boas, infelizmente. De segunda a sexta, às 20 horas, horário de Brasília.